Olá, pessoal, tudo bem? A prof, tá vindo aqui rapidinho para falar um pouquinho da prova de amanhã, né? Então, vocês estão se preparando há quase um ano, né? Um ano, desde dezembro do ano passado vocês estão se preparando. Então, a prof deseja aprovação para vocês. A prof sabe que vocês estão com uma ansiedade muito grande de ter que passar na prova amanhã, né? Não se cobrem tanto assim, porque dizer que tem mais ou menos tempo de preparar, isso não conta, né? O que conta é a dificuldade amanhã, a ansiedade de vocês e o quanto vocês sabem a respeito do assunto. Então, gente, não se cobrem tanto, esse ano é um ano atípico também, né? Porque a gente teve muito mais tempo para se preparar, prof. Mas em condições desfavoráveis, para muitos, inclusive, que perderam entes queridos, familiares, enfim, né? Então, assim, a prof deseja a aprovação de vocês. Não esqueçam, né, das questões básicas ali, que é bom lembrar para a prova. Amanhã a prova vai estar recheada de competências, então cuidado, artigo 21 a 24 da Constituição Federal. Quem olha o 21 a 24, obviamente que cuida o 22 parágrafo único, né? Obviamente que cuida também o 24, os parágrafos, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quem olha o 21 a 24 vai olhar o artigo 30, né? Cuidado também a questão dos bens da União, bens dos estados. Então, deem uma olhadinha no artigo 20, no artigo 26 da Constituição Federal. Qualquer coisa que relacione cláusulas pétreas, onde vocês puderem lembrar de cláusulas pétreas, talvez em alguma questão que vocês vejam que tem alguma coisa relacionada à cláusula pétrea, sempre mencionar o artigo 60, parágrafo 4º. Não esqueçam de, né, provavelmente venha questões relacionadas à emenda constitucional ou a medidas provisórias ou a projetos de lei, tá em prova isto. Então, cuidado ali, cuidado do artigo 60, cuidado do artigo 62, cuidado do artigo 61, parágrafo 1º, provavelmente ele seja em prova, as iniciativas que são do executivo e que aí o legislativo não pode fazer, sob pena de inconstitucionalidade formal, subjetiva. Cuidado das inconstitucionalidades formais e materiais, sendo as formais as subjetivas ou objetivas, né? Cuidado isso aí. Então, cuidado, artigo 60, 62, artigo 61, parágrafo 1º. Cuidado também, gente, já falei em cláusulas pétreas, né, o artigo 60, parágrafo 4º, mas cuidado tudo que envolve isso. Por exemplo, alguma questão relacionada à federação, à forma de Estado federativa, que também é uma cláusula pétrea. Então, não esqueçam de determinados artigos importantes. O artigo 18, e o artigo 18, quando a gente cita ele, depende da questão, se ela envolve o Estado, o ente federativo Estado, a gente coloca o 18 com o 25, talvez com o 27, depende do que cair, da problemática que cair, mas o 18 geralmente ele vem, né, pipocando com alguns, ou é 18 com 25, ou é 18 com 29, ou é 18 com 32. Quem é meu aluno sabe do que eu estou dizendo. Então, cuidado desse tipo de agregação, né? Não vamos esquecer os agregadinhos na prova, isso é muito importante. Imunidades, cuidado do artigo 53 da Constituição Federal, e aí, obviamente, 18, 27 ou 18, 29, no inciso lá, inciso 8º ou 11 do 29, não me lembro se é 8º ou 11, mas é um dos dois. Então, esse tipo de coisa, cuidado aí, imunidades, cuidado a questão de intervenção também, tudo onde vocês puderem enxergar a matéria de intervenção, artigo 34 a 36, né? A União intervindo nos estados, artigo 34, os estados intervindo nos municípios, artigo 35, né? Cuidado, lembrem, sempre que uso o 34, vamos já junto o 36, sempre que uso o 35, nós vamos já junto o 36 também, né? Então, o 36 é um coringa que vai para os dois, ou para um ou para outro. Cuidado aí. Cuidado também, faz um tempo que não cai a questão da segurança pública e das Forças Armadas. Então, cuidado ali. Estado de sítio, estado de defesa, no artigo 136, 137, as medidas coercitivas ali no artigo 139 também. Cuidado, segurança pública, né? Artigo 144, é bom dar uma lembrada. Como a gente está num ano atípico, que envolve muitas questões de pandemia, questões relacionadas a direitos sociais, artigo 6º, e crimes de responsabilidade, artigo 85 da Constituição Federal. Então, é bom lembrar do artigo 6º, relacionando a saúde, e aí vai lá para a saúde no artigo 196 em diante, né?
questões relacionadas ao SUS, questões de princípios, objetivos e ideologias que o SUS tem que seguir, enfim, olha lá o artigo 199 trazendo diretrizes, é importante lembrar isto, né? Talvez caia alguma coisa sobre saúde pública, e aí responde saúde nisto, responde saúde no artigo 6º, junto com o 196 em diante da Constituição Federal, dando uma boa olhadinha especificamente ali, artigo 22, né? E 24 também, competência concorrente, saúde, né? Então, deem uma olhadinha ali nos artigos que se especificam relacionados a isso, é bom lembrar, tá? Deixa eu pensar o que mais, pessoal, para a prova de amanhã, antes de falar da peça. Questões, acredito que isso, cuidado, controle de constitucionalidade, então vamos pensar que tem uma questão que envolva a DPF, né? Tem que vir artigo 1º, artigo 4º, depende ali da problemática, mas geralmente artigo 1º, artigo 4º e os seus incisos, parágrafos respectivos, né, relacionando a DPF na lei 9882, artigo 5º, parágrafo 3º da DPF também, a questão da liminar 9882, né, não esqueçam dos artigos da Constituição, porque a prova de vocês, ela é constitucional, então obviamente que vai pontuar a Constituição. Eu tô entrando específico na lei, que é para jogar junto e não separado, tá? Mas sempre que fala em ADPF, além do artigo que fala, né, da Constituição Federal, ADPF, mas também vocês vão ter lá na lei específica 9882, artigos que não podem faltar, artigo 1º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 10 e 11 da lei, esse tipo de coisa tem que lembrar, não pode faltar. Por exemplo, falou em ADC, vocês não vão só para o artigo 102, que diz que cabe ao STF propor ADCs, né? Vocês vão colocar o 102 também, né? Só que vocês vão colocar, inciso 1º ali, só que vocês vão colocar, além disso, a lei 9868, e aí artigos específicos que relacionam uma questão de ADC para pontuar ela, que geralmente é onde perguntam, em cima do que perguntam ali de fundamento mesmo da ADC, não esqueçam o artigo 14, inciso 3º da lei 9868, que geralmente pontua a ADC, junto com a Constituição. Não esqueçam do artigo 21 ali, 20 e 21, que é a cautelar na ADC, é importante lembrar, 27 e 28, que serve para todas, né, tanto a DI quanto a DC, mas enfim, a DC também. Então, cuidado esse tipo de coisa, não vão esquecer, tá? A DC, artigo 14, inciso 3º, a DPF, artigo 1º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 10 e 11, cada uma da sua lei específica, né, 9868 e 9882. Controle de constitucionalidade ainda relacionado a questões inconstitucionalidades formais ou materiais. Inconstitucionalidade formal ou é objetiva no rito do processo, as fases trocadas, ou é subjetiva, a pessoinha que fez não deveria fazer. Exemplo disso era a iniciativa do presidente extinguir ministérios e um deputado ou um senador fez. Então esse projeto de lei é inconstitucional. Tem uma inconstitucionalidade formal, no caso desse exemplo que eu dei, subjetiva. As formais são objetivas ou subjetivas, né? As inconstitucionalidades materiais é no conteúdo. Exemplo, uma lei, um projeto de lei, ou uma medida provisória, ou um projeto de emenda está tendendo a abolir cláusulas pétreas, cláusulas tão duras, tão fortes, que não podem nem ser tendentes a ser abolida por emenda constitucional. Então, uma inconstitucionalidade na matéria, no conteúdo, inconstitucionalidade material. É bom lembrar destas palavras para pontuar a FGV, senão não adianta escrever por cima que não pontua, acaba fazendo, né, uma prova assim, mais ou menos, e acaba tendo que repetir também a prova, tá? Então, não adianta escrever mais ou menos e dizer, escrevi. Não adianta, usem os termos que passa a vocês na hora da prova. É assim que a gente age. Que mais, pessoal? Deixa eu ver se a prof lembra de mais alguma coisa relacionado a questões ainda. Então, questões de controle, intervenção, imunidades. É bom dar uma lembrada no artigo 58, parágrafo 3º também, CPIs. Não estou apostando, mas é bom dar uma olhada no artigo 58, parágrafo 3º e lembrar que também admite-se CPIs em nível estadual, né? Prazo de uma CPI sempre certo e determinado. Agora ele pode ser prorrogável, desde que seja dentro, várias prorrogações, desde que seja dentro de uma legislatura. Beleza? Pura com doçura, é isso aí, né? Que mais que a prof pode lembrar? A prof já falou das competências? Já. A prof falou que coringões podem ser usados nesta prova.
Por exemplo, se uma questão disser assim, o judiciário pode, dizer o judiciário pode não significa dizer o Supremo pode. Porque se disser o judiciário pode, o Coringão, artigo 5º, inciso 35, né? Responde. A lei não exclui nada da apreciação do Poder Judiciário, nem lesão nem ameaça a direito. Então, Coringão, beleza pura para pontuar. Agora, o STF pode? Artigo 102. Ah, mas eu não achei nos incisos ali, não se encaixa. Artigo 102 caput. Porque aí tem um artigo específico para o Supremo. Vamos usar os dois? Artigo 5º, 35 e 102 para o Supremo? Vamos usar os dois. Tá? Então, coringões para usar. Outro coringão legal, que é para pensar na hora da prova. Só que é um direito adquirido, né? Aposentadoria, alguma coisa assim relacionada ao tema, direitos adquiridos, enfim. Artigo 5º, inciso 36, princípio da segurança jurídica, é um coringão legal para usar, né? Falou em prisão em qualquer questão de prova de controle de direito constitucional, tem que responder no habeas corpus. Não interessa o que mais vai vir para pontuar. Não esqueçam do artigo 5º, inciso 68, respondam nele, né? Coringões bons para usar. O artigo 5º, inciso 2º é sempre um bom coringão para usar também, para não deixar de pontuar e para não dizer assim, eu não usei o que tu quer, mas eu usei um que serve. Tá? Na hora de um recurso. Então, toquem ficha no artigo 5º, inciso 2º também. Já falei que é para cuidar o artigo 37 a 41, né? Alguma coisa sobre a administração pública, tudo que fala em servidor público, em aposentadoria, em estatuto, artigo 37 a 41, 39, cuidado ali, né? Peças. Nossa, todas as peças, prof. Todas que a gente já estudou há tanto tempo. Todas. Tem que saber todas, né? As minhas peças que eu imagino que caiam amanhã, tá? Eu vou no nosso queridinho mandado de segurança, né? Nosso queridinho mandado de segurança. Uma ação de controle, por exemplo. Não sei por que eu tô na cabeça de novo uma DPF ou até mesmo uma ADO. Tá? Então, cuidado uma ação de controle, deem uma boa olhada ali numa DPF, se falar que uma lei ou um ato, ela é infralegal, ou ela é direito municipal que esteja contrariando a Constituição Federal, ou se falar ali em direito pré-constitucional, uma norma que é anterior à Constituição e ela está, então, afrontando a nova Constituição. Então, falou nessas palavras da DPF, é a DPF, né? Cuidado ali na questão da ADO também. Pode ser que venha uma ADO, pode ser que venha uma ação de controle, né? A ADO é bem interessante se vir, tá? Porque caiu uma vez só a ADO até hoje. Então, assim, as apostas da prof, a ADO ou a DPF ali, em questão relacionada a controle de constitucionalidade, uma ação civil pública, um habeas data, um remédio constitucional, né? Um mandado de segurança, tá? Então, olha aqui, ó, ação civil pública não é remédio, né? Vamos melhorar aqui a minha explicação aqui para não ficar dúvida. As apostas da prof, ou é uma ação civil pública, essa aqui é uma aposta, mas é uma aposta meio longínqua, ou é uma ADO, tá? Ou é, agora sim os remédios, um mandado de segurança, um habeas data, tá para vir há muito tempo o habeas data, né? Mas eu diria assim, ó, alguma coisa me puxa na cabeça lá atrás um habeas corpus, e aí o pessoal vai morrer se vier um habeas corpus, né? Mas então deem uma cuidado assim, 5 peças, vamos lá de novo? Ação civil pública, essa é a minha última aposta aí, tá? Depois, ADO, essa também é meio longínqua, mas enfim, tá? Agora vai começando a se aproximar. Habeas data, habeas corpus. E essa última aqui, eu fico entre duas, tá? Eu vou ficar entre duas, pode ser? Pode ser? Recurso extraordinário ou reclamação. Então, são essas as apostas da prof. Obviamente, recurso extraordinário e reclamação não são remédios, né? Os únicos 2 remédios que eu falei pra vocês aqui e que eu acho mesmo que pode vir a cair é o habeas data ou o habeas corpus. Até falei no mandado de segurança também, tá? Mas mesmo é o habeas data ou o habeas corpus aí que a prof aposta. Vamos de novo, então, nesse último? Qual o remédio, prof? Habeas data ou habeas corpus? Eu posso botar o mandado de segurança no meio deles? Só porque ele é o nosso queridinho. Só porque ele é a falta de opção para quem também, se o legislador da prova não quis pensar muito, tá? Mas, enfim, habeas data, habeas corpus, reclamação, recurso extraordinário e ação civil pública.
certo? Vamos ver o que que vem. Vamos ver o que que vem aí, né? Eu acredito que a prova, ela seja bem elaborada, mas não seja tão difícil de responder também. Não esqueçam de olhar o artigo 196 em diante ali, pelo amor de Deus, gente. Questões ali de saúde, de educação, tá por ali. Educação tá lá no artigo 205 em diante. Então, cuidado, né? Olha aqui, ó, é bom lembrar também, né, do artigo 109, competências que é a União que vai julgar, né? Justiça Federal, artigo 109 é bom lembrar, né? É isso aí. Essas são as apostas da Prof. Tem tantas ações que dá vontade de falar, mas essas são as 5 ações, tá? Eu vou de novo para vocês, tá? Dos 5 remédios, vamos pensar nos 5 remédios constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Né? Falou, ó, 5 remédios, tá? Falou em cidadão, em título de eleitor ativo, em pleno gozo, em pleno uso do exercício dos direitos políticos em qualquer lugar do Brasil. Falou em ação popular. Ação popular, CPF, que pode propor. Um ou vários, mas CPF que pode propor. Né? Habeas data, informações pessoais relativas à pessoa do impetrante negadas, né, por entidades públicas ou governamentais. Essas informações têm que estar em bancos de dados públicos, mas é a pessoa do impetrante ali que está sendo negada. Essas informações são do impetrante, tá? Habeas data. Dados pessoais negados, complementação de dados, retificação de dados pessoais, né? Também serve para habeas data. Lei específica 9.507, a prof. está falando. Bom, ação popular, habeas data, mandado de segurança, direito líquido e certo negado. Ah, mas qual é a palavra que nos diz? Nenhuma. Geralmente nenhuma. Quando a gente não identifica nenhuma outra ação é porque é um mandado de segurança, né? Às vezes falam num prazo ali de até 120 dias. Mandado de injunção, falta norma e por isso inviolabilidade, né, do direito previsto. O mandado de injunção, ele é diferente da ADO. Cuidado, porque a ADO, ação direta de inconstitucionalidade, o objetivo é atingir a toda a sociedade, né? Porque aquela lei ou aquele ato é omisso, não tem, ele falta, então a ADO, ação direta de inconstitucionalidade de promissão, atingir a toda a sociedade, declarar aquela falta para toda a sociedade, suprir, né? Agora, o mandado de injunção, a gente também é falta de norma, só que a gente entende ali um direito subjetivo. Então, vocês vão ver assim, a pessoinha X quer se beneficiar por causa da falta de norma, né? E quando a prof fala pessoinha X, a prof está dizendo CPF ou CNPJ, porque pode ser uma entidade, mas vocês vão ver que é aquela entidade, aquele CNPJ ou aquela pessoinha, aquele grupo de servidores públicos, enfim, que querem se beneficiar. O objetivo deles não é atingir a toda a sociedade. Não estou preocupado com toda a sociedade e com a Constituição. Estou falando isso por causa da última ADO que caiu, que dizia que a preocupação era manter a Constituição para todo o Brasil, blá, 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 blá. Tá? Então, cuidado, né? A gente enxerga um direito subjetivo no mandado de injunção, que a gente não enxerga numa ADO. Palavras para ADO, objetivo. Mandado de injunção, subjetivo. Né? Controle, ADO, abstrato. Mandado de injunção, palavra, concreto, individual. Tá? Pra quem estudou, sabe o que a prof tá falando. Quem não estudou vai ficar assim, meu Deus do céu, que coisa mais louca. Não é louca. Tá? É a coisa mais tranquila do mundo pra quem sabe, pra quem estuda. Então, falamos em ação popular, em habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção. Habeas corpus, direito de ir e vir negado, liberdade de locomoção restrita por abuso ou ilegalidade da autoridade pública competente. Artigo 5º, inciso 68, vai responder o habeas corpus, né? Claro que não só ele, tudo aquilo que a gente já viu em aula que se relacione ao penal, que possa ser complementado, inclusive do Código Penal, por isso que eu acho muito ruim se vir um habeas corpus, mas é uma ação constitucional, né, que possa vir a ser complementável também. Então, 5 remédios constitucionais. Deles, a prof está apostando no habeas data e a prof está apostando no habeas corpus, mandado de segurança, tá? Vou apostar em 3, assim, o habeas corpus e mandado de segurança vão vir juntos, tá? Beleza.
Se vier reclamação, que é uma das apostas da prof, além do artigo constitucional que se relacione a ela, por exemplo, se é o STF, artigo 102, inciso 1º, letra A. Agora não vamos lembrar se é a L, mas enfim, artigo 102, inciso 1º ali, letra tal, que é a reclamação para o STF. Se falar tem a ver com a reclamação para o STJ, então você vai usar o 105, inciso 1º, letra A, tal também, né? Letra F, se não me engano, 102, letra L, se não me engano, 105. A prof tá sem a Constituição aqui agora. Então, cuidado se falar em reclamação, porque o que eu quero dizer? Depende para quem que está sendo quem é que estão, a competência está sendo usurpada de quem? É do STF ou STJ? Vai para um ou vai para outro? E aí você vai ter que usar o artigo específico da Constituição que fala sobre o assunto, ou é o 102 ou é o 105 na reclamação. Os dois jamais, né? Numa peça. Além do fundamento constitucional, o manto infraconstitucional da reclamação, a lei específica, né? E também o CPC 988, 989, 990, né? Então, barbada ali, 988, coloquem onde é que ela está se fundamentando no 988, que são os casos de reclamação, né? O 989 e o 990 ali, os pedidos ali da peça da reclamação, né? Não vamos botar ação de reclamação, porque não é uma ação. Não vamos botar recurso de reclamação, porque não é um recurso. Vem propor reclamação nos termos do artigo 102 ou 105, 988 e seguintes do CPC, bem como a lei específica 11.000 blá blá blá. Tá? Que mais que a prof quer mencionar? Rex. Se cair recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3º. Quem coloca o 102, inciso 3º, vai pensar se vai cair no B ou no C, ou só no A, né? Mas geralmente, qual é a ideia que eu tenho? Vejam, o A vai sempre se encaixar. O artigo 102, inciso 3º A, se for um recurso extraordinário, quem não botar o A, é complicado. Tem que colocar o A. Agora, o A vai vir junto com o B ou o A vai vir junto com o C. Então, na real, assim, ó, o artigo 102, inciso 3º, que é recurso extraordinário, tem 3 hipóteses ali, A, B ou C, né? Julgar em recurso extraordinário, Supremo julgar em recurso extraordinário, causas que? A, B ou C. Se vocês estão vendo que está se encaixando no C, joga o C e o A também. Letra A e C. Para botar na ordem, né? Se vocês estão vendo que o negócio está se encaixando na B, não, mas é a B, prof, é a B, prof, é a B, prof. Então, tu bota A e a B. Ou seja, não deixa A de fora. É isso que eu quero dizer. Agora, pode ser que a prova, se for um recurso extraordinário, só venha se encaixar diretamente só na A. O acórdão tá afrontando diretamente a Constituição Federal. Ponto. Só. Então, não é nem a B e a C, é só A. Beleza, só bota A. Mas quando encaixarem na B ou na C, e eu acho que se vir Rex venha C, joga A e a C junto. Joga a letra A e a C junto. Professora, tô totalmente perdido. É porque não estudou. É porque não sabe o que eu tô falando. Porque quem estudou sabe o que a prof tá falando. Quem tá craque no assunto sabe. Tá? É uma revisão, né? É uma coisa muito sintética aqui. E vocês veem, a prof tá na casa da prof, com os meus meninos, meu menino brincando no quarto, meu outro menino dormindo aqui do meu lado. Então, né, a coisa tem que ser mais rápida mesmo. Era isso, gente. Acredito que essas sejam as peças. Se for ação civil pública, né, um ato lesivo a coisa pública, né, mas aí é um CNPJ só. Se for ação civil pública, já exclui se for uma pessoinha. CNPJ só que pode propor ação civil pública. Na forma da lei específica, aí aquela gama de gente toda lá para ação civil pública, né? Um ato lesivo a coisa pública, pode ser direitos difusos coletivos, né? Ação civil pública, tá? Acredito mesmo que venha ou uma ação de controle ou venha um remédio constitucional aí. Vamos ver olha, me arrepiei. Vamos ver o que vem amanhã, tá? Mas na certeza de uma grande aprovação de vocês, na certeza de que vocês vão ir bem, né? Cuidado, competência, gente, 21 a 24, recheio de questões ali. Saúde pública, cuidado ali, a questão do artigo 6º, talvez ele pontue o artigo 6º, tem muitos direitos sociais ali,
tá? Então, um beijo enorme. Ah, mais uma coisa que a prof quer dizer para vocês. Antes de terminar, nunca caiu reclamação. Pode ser que venha agora. Pode ser que venha agora. Ela só se propõe antes do trânsito em julgado. Depois que transitou em julgado, não tem como reclamar. Aí é só através de RECs. Porque daí não tem como reclamar. Transitou em julgado, não tem como reclamar, tá? Artigo 988, se não me falha, do CPC, se não me falha a memória, parágrafo 5º. 988 do CPC vai dizer isso, lá nos parágrafos. Agora, reclamação nunca veio, né? E uma outra ação que nunca veio e que só por causa desse ano ser um ano atípico também relacionado às eleições e blá blá e blá blá e blá blá e blá blá. Cuidar da ação de impugnação de mandato eletivo, que ela é uma ação de direito constitucional também, né? Então, a ação de impugnação de mandato eletivo, ela, para pontuar o artigo 14, capte, parágrafo 10, parágrafo 11, o 17, pelo amor de Deus, o 16, põe o 17, olha os parágrafos do 17, a lei específica dos direitos políticos, a 9.000 e poucos, né? 9.096, se não me falha a memória, a lei específica, também pontuem ela. Artigo 14 ali, falei, artigo 17, parágrafo 10, parágrafo 11, obrigatoriamente. A lei complementar 64 de 90, que obviamente hoje é a lei da ficha limpa, a lei complementar 135, então tudo isso aí, ó, é show de bola para colocar numa ação de impugnação de mandato, tá? Mesma estrutura que a gente estudou, mesma forma de estrutura que a gente estudou, tá? Regra para nós. Agora, foco num outro assunto. Sempre, em qualquer peça, não me interessa se é recurso ou não. O último recurso que veio um recurso ordinário e eles pontuaram muito mal. Né? A banca fez um furdunço ali para pontuar. Esqueceu do constitucional ali, né? Pensou só no lado processual. Por isso que teve muito recurso. Então, assim, ó, qualquer recurso, qualquer peça que venha, não interessa se é peça inicial, remédio, é uma ação inicial, né? Se é uma petição inicial, se é um recurso, se é reclamação, não interessa. Todas têm cautelares e ou liminares. Não vão esquecer do nome. Ou é cautelar ou é liminar. Não vão esquecer do nome. Né? Por exemplo, todas as ADs, as ações de controle, são cautelares, à exceção da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é liminar. Isso tudo vocês já sabem. Então, todas vocês coloquem a tutela antecipada, gente. Tá? Todas coloquem. Manto constitucional nela e manto infraconstitucional nela. E as palavrinhas básicas, aquelas nossas, fumus, boniures, perículo, imora, grave dano irreparável, né? Perecimento do direito e aquele textinho maravilhoso que só quem é meu aluno sabe fazer. Tá? Gente, desejo para vocês uma bela prova, aprovação amanhã, foco. Olha, a prof hoje falou quase 2 horas, tô falando mais aqui agora para colocar no meu canal. Então, assim, foco, tá bom? Amo vocês, e ao contrário do que vocês pensam, que vocês têm dito assim, ah, prof, a senhora nos abandonou. Eu não abandonei, não abandonei, esse ano é um ano atípico, né? E a prof já tinha pensado em parar um pouquinho também. Tá? Então, um beijo enorme para vocês, se cuidem, por favor. Estou atenta a tudo e a todos, certo? Fui.